Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda daqueles que ainda não se inscreveram. Se puderem, se inscrevam, ativem as notificações e, se gostarem do vídeo, deixem o like, porque isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. Pessoal, nesse dia 15 de setembro, o Globo publicou ali uma matéria falando dos principais candidatos que ameaçam aí ou que pretendem quebrar a polarização, que eu chamo de odienta, entre Lula e Bolsonaro. E ali foi falado, eu vou deixar o link aqui embaixo, sobre Dória e Leite, nessa disputa interna no PSDB, para ver quem vai ser o candidato do partido. Falou também sobre o Pacheco, que está no DEM, mas que é desejado pelo Kassab, que é presidente do PSD, e dedicou uma parte para falar de Ciro e Mandetta. E ali começou lembrando que o Mandetta tem ensaiado uma aproximação com o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, para tentar construir uma aliança para a eleição de 2022. Realmente, o Mandetta ele tem feito um movimento assim, buscando colocar diferentes políticos nesse diálogo, defendendo a importância de ter uma fragmentação menor possível para 2022. E ali a matéria vai falar do manifesto que o Mandetta liderou ali quando os 3 comandantes das Forças Armadas foram demitidos em março, e teve claramente ali também uma ameaça de golpe, e o Mandetta convidou o Ciro para assinar, e o Ciro assinou junto com Huck e Amoedo, que eram pré-candidatos e desistiram, também Eduardo Leite, João Dória, além do próprio Mandetta. E cita a participação do Mandetta na estreia do quadro Ciro Games, nas redes sociais do Ciro, que aconteceu no dia 7 de setembro, e lá vai destacar uma fala que realmente foi bem interessante. Eu fiz análise daquela Ciro Games e ressaltei isso aqui, quando ao apresentar Mandetta, o Ciro falou que eles seriam eventualmente adversários e provavelmente se enfrentariam na eleição de 2022. E o Mandetta, de maneira muito bem-humorada, risonha e tranquila, disse, abre aspas para ele, quanto a você dizer que nós vamos ser adversários, isso não está claro, vai que a gente esteja junto. Tem muita gente que torce, rebateu o ex-ministro que é do DEM. O Ciro disse, eu acendo uma vela para isso todos os dias, mas eu tenho que respeitar porque você tem um grande partido e tem uma liderança importante. A matéria vai destacar que o ACM Neto, que é o presidente do Democratas, ressalta que essa aproximação faz parte de uma iniciativa de Ciro e Mandetta, e não dos partidos em si. Disse ele, ambos sabem que gozam de simpatia em comum, a começar da minha. Não é uma coisa organizada, deliberada, mas é vista de forma positiva. Não há contraindicação, mas é uma coisa deles, Mandetta e Ciro. Lembrando que em Salvador, que é o reduto do ACM, Bruno Reis, prefeito de Salvador, sucedeu ACM Neto, tem como vice-prefeita Ana Paula, que é do PDT, numa aliança muito bem sucedida em 2020. O Lupe, que é o presidente então do partido do Ciro, disse que temos uma relação muito boa com ele, Mandetta. É uma aproximação natural por causa disso. Se o DEM ficar com a gente, ele é o melhor nome. E a matéria vai destacar que um outro fator que pode influenciar nas negociações é a possibilidade do DEM se fundir com o PSL. A união provocaria mudança no comando do novo partido e uma provável saída de parlamentares bolsonaristas. Meus amigos, isso aqui, independente se tiver essa fusão ou não, tem muitas matérias que tratam como certo a saída de figuras do PSL, que estão lá hoje, porque se sair perde o mandato, mas que sim, na janela partidária vão acompanhar Bolsonaro para onde ele for. Figuras como Zambelli, enfim, vários e vários outros não ficarão no PSL e vão para onde Bolsonaro realmente estiver. Vamos só lembrar aqui que o PSL tem como presidente Luciano Bivar, que deixou o comando do partido ali na campanha para presidente, que ficou sob o comando então do Bebiano, e assim que o Bolsonaro foi eleito, o Bebiano já saiu e o Bivar reassumiu, depois teve ali a treta interna, Bolsonaro rapidamente saiu do partido. Bivar, que é amigo do Ciro e que tem hoje o Datena como pré-candidato à presidência da República. Mas vamos voltar aqui então ao que o Mandetta disse ao Globo. Eu tenho diferenças com o Ciro sobre como conduzir a economia, sobre o papel do Estado, mas não são divergências insuperáveis, são dialogáveis. Você não faz união com quem é igual a você, mas com quem pensa diferente, acomodando os pontos.
Ele, o Ciro, tem predicados, mas há uma distância para se falar que isso possa vir a ser uma composição. E lembrou, isso é uma caminhada. Eu gostaria só de acrescentar que, além dessa questão do Manifesto de Março e do Ciro Games, você tem ali, já aconteceu 2 vezes o debate do Estadão, que além dos dois conta com a presença de Eduardo Leite. Nos protestos do dia 12, o Mandetta também participou, assim como o Ciro Gomes. No mesmo dia, o Ciro foi convidado para falar no parlatório e um dos que fizeram perguntas para o Ciro foi o Mandetta, que chegou elogiando essa disposição do Ciro em torno de uma união, algo que foi cobrado ali pelos que antecederam o Mandetta na fala. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, lá no dia 1º de maio, foi justamente de uma live que aconteceu em abril, do Ciro, Mandetta, Calil e Márcio França. E assim, sempre tem outros momentos que os dois participaram juntos, mas sempre que um dos dois vai, por exemplo, nos podcasts, ambos têm sempre falado um do outro com grande respeito, sim, com grande simpatia até mesmo. Em relação a evitar críticas, o que um evita em relação ao outro, isso não acontece, por exemplo, quando o Ciro fala sobre o Dória. Ciro tem feito críticas duras em relação ao Dória, algumas críticas também em relação ao pensamento econômico do Eduardo Leite. Isso tem que ser destacado. E se o Mandetta for vice do Ciro? Vamos tratar desse e se. Bom, se ele for candidato pelo DEM, eu vou falar disso aqui mais na frente, o Ciro ganha muito em termos de capilaridade, já que o DEM tem vários governadores, prefeitos, deputados, enfim, é um partido que tem uma estrutura muito grande, vai ter mais tempo de TV, fundo eleitoral, então traz estes benefícios por conta da força do DEM. Mas é claro que isso vai também trazer alguns empecilhos. O Ciro vai ter que administrar algumas questões, como o histórico liberal do DEM, que apoiou todas as reformas que o Ciro hoje critica. Claro que o Ciro, fazendo essa aliança, ela terá que ser em torno daquilo que o Ciro tem dito sempre. Não vai vender a alma para ser presidente do Brasil. Então ela se dará, se acontecer, em torno do projeto que o Ciro apresenta. E o Ciro não tem recuado em relação ao que ele pensa sobre a economia, sobre o papel do Estado, por exemplo. A gente percebe isso claramente, inclusive no parlatório, com o Mandetta presente. Então essa guinada à direita que muita gente acusa o Ciro de estar fazendo não acontece em relação ao projeto que ele apresenta. O livro que ele trouxe em maio de 2020 continua sendo defendido pelo Ciro, e quando você olha ele no Roda Viva, por exemplo, ao longo aí dos últimos 30 anos, sendo a primeira participação em 91, você percebe uma coerência. Claro que em um momento ou outro você pode ter que acompanhar aí as mudanças que o país vai sofrendo, mas as críticas que o Ciro faz em relação ao modelo econômico, né, de ano passado, de 10 anos atrás, são as mesmas que o Ciro tem feito hoje. E quem poderia ajudar a mediar essa coisa toda seria o Paulo Rabelo de Castro, que é do PSD e que hoje faz parte da equipe do Ciro. E ele tem um ótimo trânsito entre os liberais e poderia ajudar nisso. Por que eu disse que se o Mandetta for o candidato pelo DEM? Porque, olha, a depender dos rumos que o partido tomar, não se pode descartar possibilidades do Mandetta sair do partido e ir para uma outra sigla, que eventualmente esteja nesse arco de alianças do Ciro. Vamos observar, essa possibilidade já existiu lá por volta de fevereiro, aí depois realmente a coisa foi resolvida. Hoje não se fala nisso, preciso deixar isso muito ressaltado aqui, mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer com o DEM daqui para frente. O Ciro tem uma boa entrada na centro-esquerda e em setores da esquerda, e também no centro. Muita gente que é do centro respeita e até admira o Ciro e as suas ideias. E o Mandetta tem também uma boa entrada no centro e na centro-direita. Então isso pode ajudar o Ciro a diminuir resistências que ele tem em alguns setores da sociedade. Algo que não aconteceria se o Ciro consegue um vice que ocupa o mesmo espaço que ele. Então talvez nessa questão de trazer o que o Mandetta ressaltou, alguém que é diferente, mas que nas diferenças você consegue ter um diálogo, talvez seja importante também. E um outro ponto aqui meio que simbólico. Você tem uma polarização hoje tendo Lula e Bolsonaro. Ambos acabam se comportando como cabo eleitoral do outro, já que um se apresenta negando o outro. O Lula fala, eu sou a democracia contra o fascismo. O Bolsonaro, quando é indagado sobre eleições, fala, olha, o outro pode voltar. Um sempre rivalizando com o outro.
E o Ciro foi ex-ministro do Lula de 2003 a 2006, saiu, não aceitou mais ser. Continuou apoiando o governo, mas nunca deixou de fazer as críticas que o PT cometeu no poder. O Mandetta, ex-ministro do Bolsonaro. Então que nós teríamos uma união de dois ex-ministros e que no caso aqui do Mandetta ele saiu não porque fez a coisa errada, porque fez o certo, que era defender a ciência contra o negacionismo de Bolsonaro. E o Ciro foi convidado para continuar com o Lula em outros locais também ali no seu governo e não aceitou. Então ambos têm aqui essa semelhança. Isso poderia passar uma ideia para o Brasil de uma união, como se fosse um casamento, pegando essa metáfora, da parte que deu certo com Lula, da parte que deu certo com Bolsonaro. Então vamos aguardar e ver o que pode acontecer. Ciro é visto por muitos como destemperado. Né? E o Ciro fala, olha, tudo bem, eu posso ter em um momento ou outro me excedido, mas o Ciro é um indignado. E tem assim uma fala mais dura contra aquilo que ele considera o Brasil um país saqueado. Então isso passa uma ideia para os outros de um Ciro destemperado, desequilibrado, enfim. E o Mandetta já é alguém que se apresenta como mais moderado. Então essa união poderia ajudar a equilibrar isso aos olhos dos outros. Alguém comentou na postagem que levantou essa possibilidade, mas aí pode preparar que vai vir o impeachment. Olha, não é tão simples assim. Eu sei que o DEM merece toda a nossa desconfiança, mas o impeachment tem um elemento jurídico e político. O Ciro é um conhecedor da Constituição e, nesse campo jurídico, claro, tomaria muito cuidado para não dar as deslizadas, por exemplo, que justificaram o impeachment da Dilma. E o Ciro é um político muito habilidoso. Então ele sabe dialogar. Algo, por exemplo, que a Dilma não tinha nenhuma habilidade nesse sentido. Então eu acredito que o Ciro não teria esse risco de tomar ali um impeachment e mais. As propostas do Ciro, mesmo aquelas que atinjam interesses da elite, elas melhorarão a vida das pessoas. E alguém pode dizer, William, mas a mídia ia cair matando em cima do Ciro. Existe essa possibilidade. Só que eu já falei outras vezes, se tem um negócio que o Bolsonaro faz e que assim precisa ser depois aprimorado, é essa questão do cercadinho, que Bolsonaro usa para mentir, para desinformar, enfim, já causou muitos prejuízos à imagem do Brasil. Mas aquilo poderia ser aproveitado para o Ciro, logo pela manhã, pautar a imprensa, falando daquilo que realmente está acontecendo, e não ficar só esperando a imprensa dar a versão dela. Então, aquele cercadinho ali, sendo aproveitado para o bem, poderia sim ser muito útil nessa comunicação direta do Ciro com o povo, a partir das redes sociais e a partir do que a imprensa divulgaria, começando ali logo pela manhã. E se tem uma outra semelhança aqui entre os dois, é que o Mandetta me parece alguém desprendido em relação a pretensões pessoais. Em 2018, por exemplo, ele não foi candidato a nada. Era deputado, ele até brinca que viveu fora Dilma, depois veio o movimento fora Temer, ele falou, olha, agora fora eu, e aí não foi candidato e se afastou, até que foi convidado para ser ministro da Saúde. O Ciro também já abriu mão diversas vezes, já ficou várias eleições sem se candidatar a nada. Então, me parece que esse desprendimento dele, e ele tem dito que se for preciso em 2022, distribui até santim em prol de um projeto que ele acreditar, então acho que ele não teria grandes dificuldades de abrir mão dessa sua pré-candidatura para assumir a vice na chapa de Ciro Gomes. Que eu sei que muita gente gostaria de ver outro vice e não tem nada fechado, gente. Isso aqui é só a gente trabalhando uma simples possibilidade. Muitos sonhariam com Marina, é um nome que eu admiro, eu tenho profundo respeito, foi em quem eu votei em 2014. Outros falam em Randolph, Tasso, mas assim, a gente pode depois trazer um e se a Marina for vice do Ciro aqui, depois vocês me cobram aí. Mas eu acho, eu vou olhando assim com muita calma, que entre os ganhos e perdas, porque é normal, todo vice que o Ciro for escolher vai agradar um eleitorado, vai desagradar outro. Isso é normal, vai acontecer. Mas eu avalio que o Ciro tem mais a ganhar do que a perder tendo Mandetta como vice. Meus amigos, eu agradeço a todos. Quem não se inscrever puder, se inscreva e compartilhe esse vídeo para a gente chegar em mais pessoas e ajudar a construir um Brasil melhor. Valeu, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.